E aí, Marvadão, não vai falar nada sobre o ato bolsonarista de sábado, 7 de setembro, na Avenida Paulista? Claro que vou. Até selecionei aqui umas fotos tal para falar do evento. O evento foi grande, o evento. A minha síntese é a seguinte: foi mais do mesmo, com menos gente. Como assim menos gente? As fotos aéreas, os levantamentos todos indicam que houve bem menos gente no evento deste sábado, dia 7 de setembro, do que em fevereiro último, quando o número foi muito maior. Até a Jovem Pan divulgou, noticiou que o evento reuniu muito menos pessoas. Falo em 45 mil pessoas apenas. Eu não sei. Eu não sei, mas as fotos realmente indicam que teve menos gente. O que isto significa? Pode significar um monte de coisa. Que as pessoas já não estão mais tão afim de irem a todo o movimento que se faz em favor do Bolsonaro. Pode significar que a pauta era muito difusa, tinha muita coisa enrolada no tempo. É impeachment do Moraes, é perdão, anistia para aqueles que foram condenados nos atos de 8 de janeiro, lá em Brasília. Aliás, muitos desses envolvidos nem foram julgados ainda, nem os cabeças, os pensantes, nem o pessoal de alto coturno não foi julgado. Inclusive o Bolsonaro está sujeito, né, a uma condenação. Então, anistia nessa época parece fora de hora. Fora de hora. Também falar não, porque o Musk, porque o X, sabe? Tudo isso pode ter lá seu lastro de credibilidade, algum lastro, mas não empolga as pessoas. As pessoas não estão afim de sair na rua para pedir impeachment de um ministro que também é querido por muita gente, por ser peitudo, por impedir que muitas coisas que não eram democráticas fossem colocadas em prática. E se ele não tivesse entrado em ação, o que teria acontecido, hein? O que teria acontecido? Ninguém é muito contra alguém que é exigente na aplicação das leis. Ninguém é assim exigente, porque havia um projeto de poder, a gente sabe disso, um projeto de poder, que não ficou satisfeito porque perdeu as eleições, e esse projeto de poder não cessou, ele continua, o que é muito lícito, o que é muito correto, faz parte da democracia. Mas então foi mais do mesmo, vai mais do mesmo, no mesmo ato. Então não teve muito foco movimento. Talvez por isso que não tenha aparecido tanta gente, especialmente quando estamos às vésperas das eleições para prefeito em São Paulo e no Brasil todo, né? Mas São Paulo é uma verdadeira vitrine política do que pode acontecer no país, porque São Paulo é quase que uma síntese nacional, né? De quem apoia quem tem mais força. Então, e é uma cidade estratégica. Então, não sei o que está acontecendo. Agora, o que eu percebi é que se teve menos gente, em compensação, teve mais contundência. Contundência. Bolsonaro falou alto, grosso, firme, firme. Parece que ele não está com medo de ser preso. Quer dizer, ele está exercendo toda a força que ele possa ter para se livrar, eventualmente, de uma prisão, para que a sua inelegibilidade seja derrubada, né, para que ele possa realmente concorrer e para que seu projeto de poder continue a acontecer, continue a ter espaço no Brasil. É interessante uma coisa, porque o Bolsonaro, eu estava vendo na manhã de sábado, ele passou pelo Hospital Albert Einstein, disse que não estava muito bem, não estava muito bem, estava com uma gripe, estava com uma rouquidão, né? Uma rouquidão. No entanto, na hora do ato, lá estava ele, todo fagueiro, todo amarelo, todo patriótico, falando em alto e bom som, com boa voz, estava com a voz perfeita. Me pareceu um pouco de teatralidade, como todo o espetáculo político traz. Lá numa hora que ele estava falando,
ele fez de conta, meio que se engasgou. Aí alguém prontamente correu e deu um copo de água para ele. Ele tocou na boca, fez de conta que tomou e continuou falando. Então, sei lá eu, faz parte da política. Deixa eu ver umas fotos, mais fotos que eu selecionei aqui. Opa, opa, opa. Aqui nós temos a foto do Bolsonaro com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, que é um fenômeno político, né? Cresceu usando as mesmas armas que o Bolsonaro e seus filhos usaram para as campanhas, sobretudo a comunicação digital. O cara é bamba nisso aí, cresceu assim muito rapidamente. Esta foto é de um outro ato político em que os dois ainda estavam de bem, estavam de bem. Lembro, inclusive, que o Bolsonaro deu ao Marçal aquela medalha meio escrota, meio ridícula, né? Incomível, imorrível e imbrochável. Olha que coisa fina na época. O Marçal era meio que querido do Bolsonaro, ele não sabia se ia apoiar o Marçal, se ia apoiar o Nunes, até hoje não sabe bem. O Marçal já deu um chute, não vai, mas nem o Nunes, ele apoia assim, mas sem muita convicção. O que me pareceu é que este ato do 7 de setembro foi mais um ato voltado para os bolsonaristas raiz, aqueles que estão com ele de fato. Ele fez questão de exacerbar sua presença, sua figura, né? Então era um ato de reforço da sua base mais sólida, aquela que lhe dá sustentação e continuidade. Inclusive no discurso dele, ele fala as mesmas coisas de sempre, que ele não foi eleito porque houve alguma coisa errada nas eleições. Aí fala que o ministro Moraes precisa ser empichado porque ele é contra a democracia, que ele não é democrata, e aquela coisa toda. Aí então me pareceu um ato político voltado para o reforço do bolsonarismo. Talvez por isso não tenha tido tanta presença, porque São Paulo está bastante dividido na campanha política, né? Claro que o pessoal do Boulos não iria lá, não iria lá, a esquerda não iria lá. O pessoal do Nunes, sim, estaria lá. O Nunes é muito apoiado pelo governador Tarcísio, mas não é assim muito apoiado pelo Bolsonaro, que tratou assim o Nunes, vem tratando com certo desdém, como que não quisesse jogar todas as fichas nele, porque ele não é companheiro, ele não é bolsonarista de raiz. Ele quer usar o apoio do Bolsonaro, mas não quer ser dele, não quer se participar daquela pessoa que é dele, né? Aquela pessoa que não vai de forma alguma mijar fora do pinico, como se diz, né? Então vamos ver aqui outra coisa, aqui outra foto. Aqui, ó, temos aqui o Nunes, meio desenchabido no movimento, estava lá, tal. O Nunes é o prefeito de São Paulo, candidato à reeleição. E aqui o Marçal, o Marçal, espertalhão, chegou no fim do ato e ainda quis subir no palanque. Aí houve todo um entrevero lá, o Malafaia xingou ele, o Malafaia, como sempre, malafaiando, né? Xingou ele, que era uma pessoa inoportuna, que queria aparecer, que era um palhaço, não sei o quê. E o próprio Bolsonaro praticamente rompeu com o Marçal. Rompeu com o Marçal ao final do ato. Olha, Marçal é arregão e traidor, diz vídeo divulgado por Bolsonaro. Bolsonaro ficou pé da vida com a presença do Marçal no final da festa e ainda querendo subir no trio elétrico. Então, Bolsonaro, Marçal e Nunes não formam propriamente um trio elétrico invencível nas eleições, porque há uma divisão aí do bolsonarismo em São Paulo. Então fica essa coisa. Mas o ato foi grande, não posso dizer que não foi um ato grande, um ato forte. Você vai ter repercussões, se o Senado vai propor o impeachment e votar o impeachment do Moraes, é muito pouco comum no Brasil, talvez não prospere. Se fosse assim, um direta já, né? Um direta já, anistia já, aquela anistia daqueles que foram prejudicados pelo governo militar no golpe de 64 e anos seguintes. Houve, depois de muito tempo, anistia. Houve uma anistia, um acordo, né, entre as forças
para que o país continuasse em frente. Agora, as pessoas que estão sendo condenadas nem cumpriram direito pena, ainda a coisa está sendo discutida. Então, é muito cedo para garantir uma anistia para eles, que por extensão também provavelmente livraria Bolsonaro de uma possível condenação. Olha como é. Então, aqui o Bolsonaro chutou balde, como se diz, né? Chutou balde, quer dizer, não vai apoiar vai apoiar o Marçal. E se o Marçal for para segundo turno, porque dele tudo pode se esperar, Ele cresceu, subiu como um balão. Não sei se ele vai descer rápido, né? Não sei se ele vai descer rápido. E agora ele está numa fase final de campanha para primeiro turno. Ele está muito bem nas redes sociais, nas redes todas. Aliás, melhor do que até o Bolsonaro e sua equipe, seus filhos. Mas agora o Marçal não tem ele tem o digital, mas não tem o analógico. O que é o analógico? É espaço em rádio, né? Espaço em televisão, que ajuda a consolidar a liderança, uma boa votação, e tem força sobre aqueles que estão indecisos. Se ele for para segundo turno, aí sim, aí ele vai ter o mesmo tempo que o outro que for. Mas quem vai para o segundo tempo, Marvalda? Para o segundo tempo, para o segundo turno? Eu acho que, pelas tradições do país, tá, os especialistas acham, estou só repetindo, que Boulos tem grande chance de ir para o segundo turno, porque a esquerda é forte em São Paulo, a despeito de tudo. A despeito de tudo. E que me parece que, no momento, parece que o Nunes vai para segundo turno. Para segundo turno. E o Nunes indo é bem pior para o Boulos, porque o Nunes consegue catalisar muito mais votos, né? Muito mais votos. E que seria mais fácil para o Boulos vencer o Marçal, porque ele não tem realmente ainda essa estrutura de político, embora seja hábil, uma liderança hábil, muito dele tudo pode se esperar. Vamos aguardar os acontecimentos, como se diz por aí, né? Vamos aguardar os acontecimentos para ver o que vai acontecer. Então tá aqui os dois, não na mesma cena, uma montagem de fotos, mas ele mais Jururu e o Marçal chegando no final da festa querendo pagar uma de vencedor. Olha que espertalhão! Bolsonaro ficou pé da vida e chutou Bardem. Aqui, aqui tem a foto, olha a foto aqui, sisudos, olha, o Malafalha, mala cheia, Malafaia, o patriota, né, o símbolo do patriotismo, e aqui o seu fiel escudeiro, o governador Tarcísio, que apoia muito o Nunes, e não está muito contente com o Bolsonaro, porque por que se não apoia o meu candidato de São Paulo, se o Nunes vencer? É muito mais fácil a gente ganhar a eleição que se o Marçal vencer, é argumento do Tarcísio, mas o Bolsonaro está assim meio equidistante. Então está aqui as pessoas marcantes do ato do dia 7 de setembro. Uma outra foto, olha aqui. Aqui mostra também o povo, o público esparramado pela Avenida Paulista. Havia uma grande concentração realmente nos primeiros quarteirões, ali próximo do Museu do MASP, mas não se estendia até o final da Paulista com a mesma densidade de pessoas. Então, por isso que quem entende de contagem, de foto, de público, afirma e publica que o movimento foi bem menor que os outros, o que não significa que o movimento está meio murchando. Será que está murchando? Vamos aguardar os acontecimentos. Aqui, olha, aqui uma outra foto do Bolsonaro com a cara não muito boa e o Tarcísio numa cara muito boa. Pode ser que seja uma foto feliz do fotógrafo, né? Pegou o momento de reflexão dos dois, e como se isso fosse um retrato vivo do que de fato foi a festa política. Mas de qualquer maneira está aqui. Vamos ver se tem mais alguma foto. Voltamos à foto inicial e vê aqui a grande concentração em frente ao palanque, ao trio elétrico. E aqui a extensão pela avenida, que te vê que é um pouco mais rala a presença de público. É a política de São Paulo sendo reflexo para o Brasil. Não sei se em outras capitais está assim também, porque cada região tem suas características, mas em São Paulo o ato não foi tudo aquilo que se esperava, mas em compensação reforçou o bolsonarismo naqueles que são mais raiz, aqueles que estão mais com ele em qualquer
situação. É o Marvadão direto e reto, falando que tem que falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, porque assim eu analiso os fatos. A política é uma coisa meio movediça, quer dizer, você sabe que muda muito conforme a oportunidade, né, conforme o andar da carruagem, mas esses bastidores são sempre muito legais para a gente ficar comentando. Então, gente, em té, em té.